Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo o vídeo. É, Nós vamos aqui ver um pouco sobre a química inorgânica. Vamos falar aqui sobre bases, né? Também conhecida como hidróxidos, tá? Nós vimos anteriormente o conteúdo sobre ácidos, tá? É, que também faz, que também faz parte da química inorgânica. E agora a gente vai ver aqui a parte de bases, ou hidróxidos, que também compõem o conteúdo de química inorgânica. Então vamos ver aqui como será esse conteúdo, quais as suas regras, para que a gente possa conhecer o que é uma base, tá? Então vamos lá. A definição de bases é de Arrhenius, né? Arrhenius era um cientista que fez o estudo da química inorgânica, né? Então ele estudou ácido, ele estudou base, ele estudou sais, óxidos, enfim. Lá no ácido ele dizia o seguinte, que era ácidos compostos que se ionizavam, liberando um ânion de H+, né? Era que seria um íon negativo, né, de H+. Então foi isso que Arrhenius disse sobre ácidos. E o que ele diz sobre bases? Sobre base ele diz o seguinte, que são compostos que por dissociação iônica, tá? Então lembre-se, o ácido ele faz ionização, a base faz dissociação, tá bom? Liberam como íon negativo apenas o ânion hidróxido, que é o OH-, também chamado de oxidrila ou hidroxila. Então assim, o ácido ele tem que ter hidrogênio, para que quando ele for dissolvido em água, ele for ionizado, ele vai liberar H+. A base tem que ter OH-, tem que ter o OH, a hidroxila, mais conhecida como hidroxila. Então, para que quando essa base sofrer dissociação iônica, tá? Dissociação iônica significa dizer que ela vai liberar OH-, tá? Também conhecida aí como oxidrila ou hidroxila, mas é mais conhecido aí na química como hidroxila. Então OH, tá? Muito bem. As bases, elas são formadas por metal, tá? E vai constituir um radical positivo. A única base que não é metálica é o hidróxido de amônio, porque ele pega aqui o amônio, o NH4, e se liga com a hidroxila, OH, né? Então quando ele se dissocia, ele libera o OH-. Só que essa base é uma base não metálica, tá? Sendo que as bases mais comuns são bases metálicas, são formadas por metais, tá bom? Muito bem. Classificação das bases. Como existe a classificação dos ácidos, existe a classificação das bases. Pronto. Então nós temos aqui, ó, de acordo com o número de hidroxilas. Aí você tem a monobase, que só libera uma hidroxila, a dibase, que libera duas, a tribase, que libera três, e a tetrabase, que libera quatro hidroxilas. Certo? Isso é uma classificação. A segunda classificação é de acordo com o grau de dissociação. Ah, Clécio, mas eu vi o grau de ionização. Beleza, você viu o grau de ionização lá na aula sobre ácidos. Se você não viu, vai lá no canal, dá uma assistida na aula sobre ácidos que está lá explicando direitinho. Lá na aula de ácidos, você viu o grau de ionização. O cálculo é o mesmo, Clécio? O grau de dissociação é o mesmo. Quem vai te dar as quantidades de moléculas dissolvidas e dissociadas é a questão. E aí você encontra o alfa. E é uma forma de você classificar. Então aqui a classificação de acordo com o grau de dissociação é o seguinte. Você vai ter a base forte, que são bases que praticamente é 100%, ou seja, o alfa vai dar 100%, que é no caso lá dos metais alcalinos e os alcalinos terrosos,
Só que assim, pessoal, na química existem algumas exceções, tá? Qual seria essa exceção? São dois elementos, que é o berílio e o magnésio. Nesse caso, o berílio e o magnésio ligado a uma hidroxila, que formaria o hidróxido de berílio e o hidróxido de magnésio, não seria uma base forte, porque é uma exceção da química. Tá? Isso é uma regra. Então, para ser uma base forte, ela vai ser, primeiro, o grau de ionização é praticamente 100%, e isso acontece dentro dos metais alcalinos e dos alcalinos terrosos, com exceção de dois elementos, do berílio e do magnésio, que são alcalinos terrosos. Tá? As bases fracas, o grau de dissociação ele é inferior a 5%, né? E aí você tem o caso do hidróxido não metálico, que é aquela base não metálica, né? O hidróxido de amônio, né? Você vai excluir aí os metais alcalinos e os alcalinos terrosos, que são moleculares por natureza, tá? Então assim, para que eu jogue de uma forma mais clara para vocês, eu vou ter os metais de transição, certo? É aquele que fica no meio da tabela periódica. Por que ele não fala exclui os metais alcalinos e os alcalinos terrosos, que é o do começo da tabela? Então, para ser uma base fraca, primeiro, o grau de ionização é inferior a 5%, vai compor os metais de transição, o berílio e o magnésio, certo? Então, é uma regrazinha. Depois você tem, de acordo com a solubilidade em água, tá? Então, o que seria essa solubilidade em água? Se a base ela é solúvel, pouco solúvel ou não dissolve de jeito nenhum, insolúvel. Aí tem as regras. Então, você tem as bases solúveis, que são as bases metais dos metais alcalinos, né, os hidróxidos dos metais alcalinos, com exceção de quem? Do berílio e magnésio, certo? Pouco solúveis, que são os metais alcalinos terrosos, os metais alcalinos terrosos, com exceção do berílio e do magnésio, tá? E você tem a insolúvel. O que seria essa insolúvel? Não dissolve de jeito nenhum. Que seria os hidróxidos do berílio, do magnésio e o resto dos metais. Que no caso aqui você exclui os metais alcalinos, os alcalinos terrosos, você vai ficar só com os metais de transição. Então os metais de transição e o berílio e magnésio são hidróxidos, né? Ou seja, bases insolúveis. Então, eu vi aqui, de acordo com a quantidade de hidroxila de OH liberada, é uma classificação. A quantidade, de acordo com o grau de dissociação, é outra classificação. E agora, por solubilidade em água, uma outra classificação. Então, pode vir questão, pessoal, que pede para você classificar a base de um modo geral, tá? Um modo geral. Eu vou dar um exemplo mais na frente, tá bom? Muito bem. Aqui, vamos para a nomenclatura. Você viu a nomenclatura dos ácidos. Nas bases é um pouquinho diferente. Ó. Vou explicar para vocês. Ó. Quando o elemento forma uma base, certo? O elemento formou uma base só, que é uma monobase, né? Ou seja, só tem uma hidroxila. Você coloca a palavra hidróxido, e o nome do elemento. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui o NaOH. Então, deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui para me mostrar para vocês como é. Então, tá aqui. NaOH vai ser hidróxido, tá? Vai ser aqui o hidróxido de, aí o nome do elemento, sódio. Hidróxido de sódio, certo? Aqui, hidróxido de
amônio, ó. Isso aqui é amônio, tá? Amônio. Clécio, não é amônia não? Não. Para ser amônia, tinha que ser NH3, tá? NH4 é amônio, tá bom? Ó, KOH, hidróxido de... Aí o nome desse elemento, ó, potássio. Potássio. Vocês desculpem a letra, pessoal, porque eu estou escrevendo com o mouse mesmo, viu? Não é mesa digital, não. Vamos lá. Próximo. Hidróxido de lítio, tá? Ó, lítio. Lítio. Certo? Muito bem. Uma nomenclatura simples. Não tem tanta regra como tem lá no ácido, né? Que hídrico, ico e assim por diante, né? Aqui você tem o rubídio, então vai ser hidróxido de rubídio. Rubídio, tá? Hidróxido de rubídio. Muito bem. Bem simples, gente. Não tem muito o que falar sobre isso. Ainda na nomenclatura, aí, quando o elemento forma duas bases, ou seja, uma dibase, tá? Ou mais, né? Aí aqui a coisa muda um pouquinho de figura. Você coloca o nome hidróxido de, né? Aí você tem duas regras, para terminar com ico e para terminar com oso. Para terminar com ico, né, o NOx tem que ser o maior. E para terminar com oso, o NOx tem que ser o menor. Certo? E aí o nome do elemento. Então assim, por exemplo, aqui eu tenho essas duas bases com o mesmo elemento, ferro. Tá? Primeiro, isso acontece com bases, aliás, com metais que são instáveis. Tem hora que libera 2, tem hora que libera 3. Como aqui tem 3 bases, ou seja, um NOx maior, se é maior, vai ficar com o nome férrico. Então, hidróxido férrico. Tá? Então, vou botar aqui o nome férrico. Férrico. Certo? Férrico. E aqui, como é o hidróxido menor, eu vou botar o nome hidróxido ferroso. Ferroso. O menor termina com oso, tá? A mesma coisa serve para o estânio. Estânico, né? Estanoso. E assim por diante. Tá certo? Então assim, deixa eu só explicar aqui uma coisa para vocês. Clécio, o nome fica muito esquisito. Eu posso botar hidróxido de ferro 3 em algarismo romano? Pode. Hidróxido de ferro 2? Pode, em algarismo romano, tá? Hidróxido de estânio 4? Pode, sem nenhum problema. Hidróxido de estânio 2? Pode, sem nenhum problema. Não é obrigado a seguir essa regra aqui não. Tá bom? Tá certo? Não é obrigatório. Mas se você vê o nome hidróxido férrico, é a mesma coisa do hidróxido de ferro 3. Hidróxido ferroso é a mesma coisa de hidróxido de ferro 2. Tá? NOx maior termina com ico. NOx menor termina com oso. Tá bom? E assim por diante. Tá? Depende muito da base. Tá bom? Muito bem. Vamos aqui.
Então é isso, gente. É um conteúdo assim simples, né? Mas é nomenclatura, tá? Essa frase aí é uma frase bem interessante que eu vi aqui na net, né? Por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Tá, gente? Fiquem com Deus, né? Se inscrevam aí no canal, né? E até a próxima aula, se Deus assim permitir. Tá bom, gente? Se inscreve no canal, deixa o joinha, tá? Compartilha e essa aula vai estar postada lá no canal caso você perca aqui no nosso aplicativo, tá bom? Valeu, pessoal!